Bom, tu falaste na comunidade escolar que geralmente é a mais envolvida nisso. Isso pode se observar também nos outros municípios? Sim, não só nos outros municípios, mas de maneira geral, a educação ambiental, ela sempre, o início dos projetos de educação ambiental, e isso vem da década de 70, ele sempre esteve muito relacionado ao contexto escolar, ao público escolar. É claro que nós temos a atuação de várias ONGs, principalmente as que atuam em relação à ecologia, a projetos de preservação ambiental e tal, que apoiam. Mas, normalmente, essas ONGs, elas também dedicam parte da sua atuação a fazer parceria com as escolas. Hoje, por exemplo, nós temos o exemplo do projeto de educação ambiental que vem desenvolvendo o consórcio Procinos, e esse projeto é um projeto parceiro do nosso projeto, a Gabriela atua no nosso projeto por essa parceria. E o projeto Procinos, ele é um projeto para toda a comunidade, porque eles trabalham na organização de coletivos educadores, mas que eles têm uma grande parte do seu trabalho também dedicada à formação de professores. Por quê? Porque esse público da escola, o que caracteriza, o que diferencia esse espaço educativo escolar, é que existe ali uma garantia de 4 horas por dia de aulas, 800 horas no ano, 200 dias letivos. E isso dá uma possibilidade de inserir ali temas, como não só a questão ambiental, muitos outros temas chegam também às escolas, como é o caso da violência, da questão das drogas, da sexualidade. Vários outros temas chegam, mas a questão ambiental também chega. E o que tem acontecido nas escolas, duas coisas importantes, e isso o projeto já consegue demonstrar. Os projetos de educação ambiental, eles têm dado uma identidade particular às instituições escolares. Nós temos algumas escolas que se caracterizam por ser as escolas que fazem educação ambiental, que oferecem projetos, que tratam da questão do destino de resíduos, que se preocupam, por exemplo, com arroios especificamente. Nós temos a Escola Samuel Dieter aqui no bairro Canudos também, que se dedica bastante, tem um projeto que nós também já fizemos uma análise desse projeto todo, pelo menos 10 anos nós conseguimos reconstituir a história desse projeto. E esse resultado foi bastante interessante e isso dá uma identidade particular a essa instituição. Se nós pensarmos, por exemplo, quem assistiu e quem viu os desfiles de 7 de setembro nesse ano, grande parte das escolas que estavam ali traziam sempre uma referência à questão ambiental. Acho que isso não acontece por acaso, acho que isso acontece porque nós estamos em um momento histórico em que a população está muito sensibilizada para a questão ambiental, que cada vez mais é evidente as consequências e tal. E isso chega às escolas de uma forma bastante interessante, no sentido em que a comunidade legitima essa ação. E muitas vezes a educação ambiental tem se constituído num eixo pedagógico, e isso é importante. Eu acho que a gente está vivendo aí um avanço pedagógico importante, e principalmente aqui nessa região, de que a educação ambiental ela traz uma inovação dentro do espaço escolar, uma possibilidade de aproximação entre a escola e a comunidade a partir de uma outra temática. Nós vemos muito nos projetos, as gurias que estão aí no campo podem depois comentar com mais detalhes isso, projetos escolares ou de tratamento de resolução de problemas com resíduos. Nós temos projetos de reaproveitamento do óleo de cozinha, e são projetos que eles começam na escola, eles fazem parte da aprendizagem dos alunos, eles são um foco em que ali os professores, de forma multidisciplinar ou interdisciplinar, trazem a questão ambiental como eixo para trabalhar os conteúdos, e ao mesmo tempo existe um envolvimento da comunidade. E muitas vezes, quando os professores não conseguem atrair os pais, às vezes para uma reunião de alguma outra coisa, os pais acabam se envolvendo com a horta escolar, com um programa de nutrição, que na verdade ele tem um foco ambiental importante. Então isso também tem mudado a configuração da proposta pedagógica de muitas escolas, e acho que isso é um avanço, e acho que isso merece um olhar desde o campo da pesquisa, não? É um fenômeno bastante interessante, eu acho que reconfigura o quadro das escolas, não só dessa região, mas nesse caso em especial dessa região em relação à bacia hidrográfica. E principalmente, eu destacaria, principalmente a atuação das escolas nos pequenos arroios que formam a bacia hidrográfica.
Tem alguma escola, algum município que pode se observar bem isso que a professora falou, né, para exemplificar um pouquinho essa situação? Sim, aqui o município de Novo Hamburgo tem várias iniciativas com relação aos recursos hídricos em específico. Começar pela questão do Arroio Pampa. A partir do arroio, eles têm inúmeras iniciativas, até mesmo com a economia solidária, que é uma questão bem forte aqui, que é uma temática que está bem próxima à educação ambiental, já que ela traz uma nova visão, uma postura diferente frente principalmente ao consumo, né, que é um dos grandes agravantes agora, desses tempos. Tem questões também com uma escola próxima à Lagoa Esmeralda. Eles fizeram até um boneco em homenagem ao João Buracão, eles fizeram o João Banhadão. Então, todas as turmas das escolas fizeram com materiais reaproveitados um boneco para sensibilizar aquela comunidade que o lixo não é o lugar do lixo e ir ali para a lagoa, né? Que a lagoa tem todo um significado, tem toda uma importância biológica para ela estar ali, né? Entre outras ações aqui. Também em Novo Hamburgo vejo isso com uma forma bem forte. E é interessante notar também que acontece um processo contrário, que nas comunidades onde as escolas não estão atuando, eu tive uma outra aluna também do pós em Educação Socioambiental, que fez uma pesquisa com a comunidade do Arroio Cerquinha. E eles ali não têm uma escola especificamente trabalhando com o Arroio Cerquinha. Mas nos resultados da pesquisa, os próprios moradores diziam, isso precisa ser trabalhado na escola, as crianças precisam aprender que tem que cuidar desse espaço e tal. Então é interessante que quando a escola não faz essa ação, as próprias comunidades demandam que é necessário ali uma ação educativa, para preparar as gerações, para preparar a população da comunidade. Exatamente sobre isso eu queria tocar no assunto, né? Qual a importância da criança, né, se conscientizar dessa educação ambiental, da importância de se cuidar dos recursos hídricos, né? Qual a importância da criança nisso, né? Influenciar a comunidade, mas também fazer uma geração de pessoas mais conscientes, né? Sim. De maneira geral, eu acho que o público infantil tem sido um dos públicos que tem dado respostas mais imediatas e mais positivas em relação à questão ambiental. Se nós pensarmos em uma geração de 2 décadas atrás, hoje se tu vais conversar com uma criança numa escola, seguramente ele vai te comentar alguma coisa em relação a separar o lixo, que não se pode colocar o lixo em qualquer lugar e tal, porque as escolas têm investido muito na questão ambiental e isso já tem nos dado vários resultados. Claro que se começou a falar em educação ambiental no final da década de 60, no início da década de 70. Ainda é recente para se ter resultados concretos, mas a gente sabe que a geração de escolares que se tem hoje nas escolas tem uma possibilidade de acesso a conhecimento, a sensibilização em relação à temática ambiental bastante mais avançada do que se tinha há 2 ou 3 décadas atrás. Não? Em especial aqui em relação à região dos Sinos, nós tivemos aquele episódio da mortandade dos peixes e que ali eu acho que foi um episódio que nos deu a oportunidade de fazer uma avaliação do processo educativo ambiental de toda a população. Não? Nós tivemos ali muitas reações de indignação da população com aquele acidente, e que talvez nós não tivéssemos isso em um outro momento em que as pessoas não estivessem tão sensibilizadas para a questão ambiental. Isso, na verdade, é um indicador bastante sensível, mas que é um indicador importante para a gente começar a ver mudanças na forma como as pessoas interpretam a problemática ambiental e na forma como as pessoas reivindicam reações que vão desde do sistema público, desde o sistema jurídico, de cobrar responsabilidade sobre aquele episódio, e que já nos dão aí um indicador de que, bom, o processo educativo, ele vem fazendo com que as pessoas mudem essa percepção. Não é um acidente, bom, aconteceu e os peixes morreram. Não, é um acidente que precisa se buscar culpados, que se precisa investigar o que aconteceu e se precisa mudar essa realidade. Não? Tá certo.